Boa tarde, alunos do nono ano, tudo tranquilo com vocês? Mais uma vez para nossa aula de literatura. Nas aulas passadas, pessoal, a gente aprendeu alguns gêneros textuais como o anúncio publicitário, a reportagem, né? Que são gêneros essencialmente jornalísticos, né? Então, dentro da reportagem, nós temos a progressão textual, certo? Mas o que é exatamente uma progressão? É algo contínuo, é algo que tem uma continuidade, é algo que um assunto vai puxando o outro. Através de quê? De elementos coesivos e coerentes. Ou seja, são aqueles velhos conectivos, são aquelas velhas ideias que a gente utiliza para ligar um pensamento ao outro. Sendo que um texto, para ter uma progressão, ele precisa ter um encadeamento de ideias. Mas o que é isso? Eu vou tratar, por exemplo, de um texto, né? Só um exemplo aqui para vocês. Um texto dissertativo argumentativo sobre a maioridade penal. Estou dando só um exemplo aqui para vocês, certo? Quando eu vou tratar esse texto, né? Eu começo com uma determinada ideia, mas com o passar do pensamento, do meu pensamento, das minhas ações, né, eu vou tendo uma continuidade nesse pensamento, né, mas fazendo com que as ideias sejam encadeadas, ou seja, que tenham uma continuação dessas ideias para que o assunto não fique solto e para que eu daqui a pouco não esteja falando sobre um outro tema. Então, isso que a gente chama de continuidade textual e progressão também. Continuidade e progressão textual. Prestem muito bem atenção, pessoal, porque esse aqui é assunto de prova, certo? Em um texto não pode haver apenas repetição de ideias, certo? Em um texto não pode haver apenas uma repetição de ideias e nem uma perca dessas ideias. É preciso que haja uma continuidade das ideias. Ou seja, através dos conectivos, através da coerência, através da coesão, nós precisamos dar continuidade ao pensamento sobre o tema, sem fugir daquele tema, certo? Então, em um texto não pode haver apenas repetição de ideias. Tem que haver repetição e continuidade, certo? Tem que haver retomada dos seus elementos conceituais e formais. Mas é preciso que apresente novas informações a propósito dos elementos retomados. É este o aspecto que faz com que o texto progrida. Então, eu não vou repetir as minhas palavras. Eu vou dar uma progressão, uma continuidade às minhas ideias através de elementos conceituais, ou seja, através de novos conceitos dessa mesma ideia, certo? Apresentando novas informações a propósito dos elementos retomados, ou seja, eu preciso retomar a minha ideia inicial, mas utilizando outras palavras, outras ideias, acrescentando também outros pensamentos a essa ideia inicial, certo? Esse é o chamado de progressão textual. É à medida que eu vou falando sobre um determinado tema, eu vou acrescentando a esse tema novas ideias, certo? Mesmo que essas ideias elas sejam um pouco repetitivas, mas eu não posso utilizar palavras tão repetidas. Eu posso substituir esse pensamento por novas ideias, por novos significados, certo? Dando uma continuidade ao meu pensamento, fazendo uma retomada do elemento do texto inicial,
mas dando a esse pensamento novas ideias e novos conceitos, ok? Entenderam mais ou menos o que é a continuidade e a progressão textual? Progressão, como o próprio nome já diz, é aquilo que vem acrescentar algo que foi dito anteriormente, ok? Isso, pessoal, é cobrado muito nos vestibulares. Por quê? Porque se você não tiver uma progressão de texto, uma progressão de ideias dentro do seu texto, retomando as ideias iniciais, né? Utilizando-se conectivos com coerência e coesão, o seu texto vai ficar totalmente ilógico, certo? No próprio texto, são dados elementos que depois são retomados para se lhes ligar outra informação. É a forma de o texto ir progredindo. Assim, opera-se a progressão textual com a introdução de informação nova, que vai estabelecendo relações de sentido com os conhecimentos prévios do leitor e com os segmentos do próprio texto, que vai fornecendo informação e interligando. O que é então que o autor quis dizer, né? Então, a progressão textual, ela é feita com a introdução de novas informações, que vai criando relações com as informações que já foram ditas anteriormente, certo? Então, é o encadeamento, é o que a gente chama de encadeamento de ideias, certo? Eu vou acrescentando essas novas informações, colocando novas ideias, mas sem perder o fio da meada, certo? A coesão textual é o nome atribuído a essa articulação. É explicitada por meio de elementos de conexão, normalmente conjunções, advérbios e pronomes. A utilização adequada dos elementos de coesão promove o encadeamento das ideias e contribui para a progressão textual. Ou seja, um texto ele precisa ser coeso. O que é coesão? Então, é a concordância das ideias dentro do texto. Se eu for tratar de um assunto, né? O exemplo aqui como eu dei para vocês, né? Sobre a maioridade penal. Eu inicio com o histórico da maioridade penal, o porquê que é um tema tão difícil na atualidade. Aí pronto, aí do nada eu pulo para o problema socioeconômico no Brasil causado pelo coronavírus. Então aqui eu não estou tendo nenhum tipo de coerência nem de coesão. Por quê? Porque eu mudei bruscamente de um tema para o outro. Eu nem me dei o trabalho de usar conectivos, né? De usar conectivos para fazer essa conexão entre as ideias. Então aí eu prejudiquei o entendimento do texto. Eu prejudiquei o entendimento do texto e prejudiquei também a progressão textual. Ou seja, eu não me utilizei de ideias adicionais, né, ao texto que eu comecei a tratar e eu quis passar para o tema. Então, isso daqui não houve uma coesão, não teve coerência das ideias, certo? Existem dois tipos de progressão, certo? Existe a progressão textual e a progressão temática. Nós vamos ver, são elementos muito parecidos, mas não são iguais, certo? Progressão textual é uma coisa e a progressão temática é outra coisa. Vamos ver. A progressão textual é ligada aos recursos que são utilizados para a articulação das informações no texto. E a progressão temática é aliada ao assunto, certo? A capacidade de sequenciar ideias amarradas a uma mesma rede de sentidos. Foi o que eu acabei de citar para vocês, né? Sobre o texto da maioridade penal, que lá no meio do texto, né? O autor, o escritor do texto, ele vai mudar o seu assunto, de maioridade penal para a crise econômica ligada ao coronavírus,
E a progressão textual, ela é ligada aos recursos utilizados para a articulação das informações no texto, o que a gente chama de conectivos. Ou seja, se eu vou utilizar um determinado texto onde eu vou colocar uma conjunção, e no lugar dessa conjunção, para que o texto fique lógico, eu utilizo um advérbio de tempo, por exemplo, né? Então, aquele texto já vai ficar com sentido prejudicado. Então, essa é a progressão textual. Por isso que existe a progressão textual e a progressão temática. É algo muito parecido, mas não é igual. E, por fim, nós temos aqui, pessoal, algo essencial para uma boa continuidade textual. Nós temos a coesão e nós temos a coerência, né? Que é algo que a gente já vem trabalhando há muito tempo atrás. Coesão e coerência. Tudo que eu escrevi aqui, pessoal, sobre o encadeamento, o que é encadeamento? É exatamente a ligação das ideias do texto, certo? Então, tudo que eu escrevi aqui sobre o encadeamento de ideias está ligado ao conceito de coesão e de coerência textual. Para isso, a gente precisa utilizar principalmente aqueles velhos e bons conectivos, né? Que são advérbios, que são conjunções, que são preposições, que fazem a ligação das palavras dentro do texto, fazendo com que o texto seja coeso e coerente, ok? A coesão é um processo de retomar e avançar no texto, certo? É através da coesão, que dessas palavrinhas, né, desses conectivos, que eu vou fazer um texto mais coeso, fazendo com que ele avance dentro do texto no sentido lógico, sem perder o seu sentido original. Por exemplo, Pedro tinha um grande desejo de quê? De ser engenheiro metalúrgico. Então, aqui houve o quê? Uma coesão. Por quê? Porque eu retomei uma ideia inicial, mas eu coloquei uma nova informação em cima da ideia inicial. Pedro tinha um grande desejo de ser engenheiro metalúrgico. Então, eu utilizei a primeira frase e utilizei o quê? Conectivo. De, né? Eu fiz a ligação entre a primeira e a segunda oração. Pedro tinha um grande desejo de ser engenheiro metalúrgico. Então, isso aqui, pessoal, a gente chama de coesão. É o encadeamento de frases, orações através de conectivos. Como você pode ver, o importante é que cada enunciado estabeleça relação de modo que o texto tenha uma estrutura coesa. O texto precisa ter uma relação com o outro que já foi dito, certo? Porque senão ele não vai ter uma coesão, ele não vai ter uma progressão correta. Já a coerência se refere à progressão textual. Veja o exemplo. Os problemas de um povo têm de ser resolvidos pelo presidente. Este deve ter ideias muito elevadas. Esses ideais se concretizarão durante a vigência do seu mandato. O seu mandato deve ser respeitado por todos. Então, vejam, né? Esse exemplo aqui é um exemplo maravilhoso. Por quê? Porque quando eu digo este, eu estou falando de quê? De um termo que já foi dito anteriormente. Os problemas de um povo têm de ser resolvidos pelo presidente. Este, por que eu coloquei este, a palavrinha este? Para não repetir novamente o substantivo que já havia sido dito anteriormente. Então, este deve ter ideias muito elevadas, certo? Então, esses deve ter ideais muito elevados. Então, eu estou retomando um pensamento da frase anterior. Esses ideais se concretizarão durante a vigência do seu mandato. O seu mandato, então, é uma progressão de ideias dentro do texto. Percebam como uma ideia está puxando a outra. E essa ideia que vem mais à frente, certo?
sempre faz referência a uma ideia anterior. Então, isso é uma coerência textual que proporciona uma boa progressão textual. Os problemas de um povo têm de ser resolvidos pelo presidente. Este deve ter ideais muito elevados. Esses ideais se concretizarão durante a vigência de seu mandato. O seu mandato deve ser respeitado por todos. Aqui eu poderia muito bem usar o conectivo que. Aqui poderia ser assim, olha. Esses ideais se concretizarão durante a vigência do seu mandato, vírgula, que eu vou utilizar o conectivo que deve ser respeitado por todos para fazer uma ligação entre a frase posterior à frase anterior, certo? Então, isso, pessoal, nada mais é do que uma progressão textual, ou seja, é o nível em que o texto vai se elevando, né, com um significado lógico, sem perder a ideia inicial. Pessoal, agora vocês vão abrir o livro de literatura de vocês na página 119. 119. 119. Cento e 119. Então, pessoal, olha. Continuidade e progressão textual, lá na página 119. Vamos ler o texto Futebol no Feminino. As confusões de gênero que levaram a lateral direita a ser ocupada pelo lateral direito, por Léo Ricino. Acompanhe a leitura, pessoal. Muitos dos termos do futebol, se não todos, vieram do inglês e foram se adaptando ao português. Houve tempo em que a falta cometida com a mão se chamava hands. Escanteio era corner. Goleiro era goalkeeper. Felizmente foi se impondo um lento e inexorável aportuguesamento. Todavia, aí começa uma nova confusão. Os nomes das posições, geralmente femininos, começam a chocar com o elemento masculino que as preenche. Assim, a lateral direita é ocupada pelo lateral direito, a lateral esquerda pelo lateral esquerdo, e assim sucessivamente. Como o substantivo lateral é genericamente neutro, o adjetivo que o acompanha pode facilmente ganhar a forma masculina ou feminina. Aliás, esses dois substantivos compostos, lateral direito e lateral esquerdo, não aparecem no VOP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, relação oficial das palavras de nossa língua, nem no ROAS, no Aurélio ou no Dicionário Escolar da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras. Só aparecem no Aulete. Meia. Já o arremesso lateral, a reposição de bola em jogo com as mãos numa das laterais do campo, quando reduzido ao adjetivo substantivado ficou, o lateral, por influência de arremesso. Essa substantivação de adjetivos não é estranha à língua. O persicum, malum, maçã da Pérsia, virou o saboroso pêssego, por evolução do adjetivo pérsico. Os protestantes evangélicos viraram só evangélicos, etc.
Outro caso curioso, aponta Silveira Bueno em Gramática Normativa da Língua Portuguesa, que acaba de ter a 20ª edição lançada pela editora Global, é o de asinos burros, tipo de asno, que se caracteriza pela cor vermelha. O povo começou a omitir o substantivo asinos e a usar o adjetivo burros, que se substantivou e todos os asnos viraram burros. O que faz com que, metafórica e indelicadamente, tanto faz chamar alguém de asno ou burro, dá no mesmo. Em relação à meia direita e à meia esquerda, que curiosamente aparecem no VOP e nos dicionários ao contrário de lateral esquerdo e lateral direito, posição entre o lado esquerdo e o lado direito e o centro do ataque, a coisa muda de figura, já que o substantivo meio, por terminar em vogal, é mais suscetível a gênero. Ora, quando o povo criou as palavras para essas duas posições, intuiu a concordância com a palavra posição e meio passou a ser meia, substantivo com o qual os adjetivos direita e esquerda concordaram. Esse texto, pessoal, está publicado na revista Língua Portuguesa, número 105, página 46. Então, pessoal, na primeira questão, nos textos, geralmente, há palavras ou expressões responsáveis por sua continuidade, ou seja, pela retomada de palavras ou ideias expressas anteriormente. O texto lido trata de termos empregados no futebol e sua relação com o gênero das palavras. No primeiro parágrafo, letra A. Que expressão tem ligação com a exemplificação constituída por palavras inglesas? Qual é a expressão, pessoal, que faz uma ligação de exemplos, né, entre as palavras inglesas? E na letra B, o autor vê como positivo o aportuguesamento de palavras inglesas empregadas no âmbito do futebol? Que expressão indica a avaliação apreciativa do autor quanto a essa adaptação? Então, dei uma lida no primeiro parágrafo para resolver essas duas questões, tá, gente? A e B. Então, pessoal, olha, na letra A da primeira questão, que expressão tem ligação com a exemplificação constituída por palavras inglesas? Nós temos lá no primeiro parágrafo, pessoal, nós temos muitos dos termos. Muitos dos termos. Letra B. O autor vê como positivo o aportuguesamento de palavras inglesas empregadas no âmbito do futebol? Sim, né, gente? Sim. Sim. Ele vê esse aportuguesamento, que é aportuguesamento, onde eu vou já colocar dentro da nossa língua, né, palavras que não são da língua portuguesa.
Isso é o aportuguesamento. Que expressão indica a avaliação apreciativa do autor quanto a essa adaptação? Então, sim, o autor vê esse aportuguesamento como positivo, conforme demonstra o emprego da expressão felizmente. Quando ele diz felizmente, ó, lá no primeiro parágrafo, felizmente foi se impondo um lento e inexorável aportuguesamento. Quando ele diz felizmente, então ele está concordando, né, que as palavras aportuguesadas, né, empregadas no âmbito do futebol são algo que vem acrescentar a progressão, né, textual positiva. Então, a resposta é sim. O autor vê esse aportuguesamento como positivo, vírgula, conforme demonstra o emprego da expressão felizmente. Na segunda questão da página 120, segunda questão. Para que um texto apresente textualidade, não basta haver nele a retomada de elementos já expressos. É necessário que a retomada leve ao acréscimo de novas informações e a uma ampliação das ideias do que se chama progressão. Repetindo, pessoal. Para que um texto apresente textualidade, não basta haver nele a retomada de elementos já expressos. É necessário que a retomada leve ao acréscimo de novas informações e à ampliação das ideias, o que se chama de progressão. Então, foi tudo que a gente já viu, pessoal. A progressão é a retomada, né? E o acréscimo de novas informações e uma ampliação das ideias, as ideias iniciais. No segundo parágrafo do texto lido, que expressão retoma e situa a ideia apresentada no parágrafo anterior? Qual é a palavrinha que vai retomar no segundo parágrafo as ideias que foram ditas lá no primeiro parágrafo? B. Qual é a relação de oposição quanto ao que foi expresso antes? Qual é a relação de oposição ao que foi dito antes? E C. Que expressão introduz essa oposição? Existe uma determinada expressão que faz, lá no segundo parágrafo, que faz uma oposição às ideias que foram ditas anteriormente. Respondam à segunda questão, letra A, B e C. A, B e C. A, B e C. A, B e C.
Então, pessoal, olha. Para que um texto apresente textualidade, não basta haver nele a retomada de elementos já expressos. É necessário que a retomada leve ao acréscimo de novas informações e a uma ampliação das ideias, o que se chama de progressão. No segundo parágrafo do texto lido, vamos lá no segundo parágrafo. A. Qual expressão retoma e situa a ideia apresentada no parágrafo anterior? Então, pessoal, nós temos a palavra aí. Aí. Olha, todavia, aí começa uma nova confusão. Quando ele diz aí, ele está se referindo ao que já foi dito no parágrafo anterior. Então, é a palavra aí. Letra B. Qual é a relação de oposição quanto ao que foi expresso antes? O que tem aqui nesse parágrafo que se opõe ao que foi dito no primeiro parágrafo? A de que, resolvido o problema do uso dos termos do inglês, surgiu um novo problema, o da definição do gênero dos termos. A de que, vírgula, resolvido o problema do uso de termos do inglês, surgiu um novo problema, dois pontos. O da definição do gênero dos termos. Letra C. Que expressão introduz essa oposição? Que expressão produz essa oposição? Então, a palavra todavia. Quando eu digo todavia, está introduzindo essa oposição de ideias. Todavia, está introduzindo a oposição de ideias. Terceira questão. Lá na página 121. Terceira questão. Da página 121. Há no segundo parágrafo um período iniciado por assim e outro iniciado por como. Que ideias essas expressões acrescentam ao parágrafo? Terceira questão. Há no segundo parágrafo um período iniciado por assim e outro iniciado por como. Que ideias essas expressões acrescentam ao parágrafo? Na quarta questão. No terceiro parágrafo, uma nova informação do tipo curiosidade dá continuidade ao texto. Qual é essa informação na letra A? E letra B? Que expressão introduz esse acréscimo feito ao texto? Que expressão introduz esse acréscimo feito ao texto? Então, vocês agora vão responder a terceira e a quarta questão. Terceira e a quarta questão, letra A e letra B. Terceira e quarta questão, letra A e letra B. Letra A e letra B. Olha, pessoal. No segundo parágrafo, vamos lá no segundo parágrafo, né? Segundo parágrafo diz assim: todavia, aí começa uma nova confusão. Os nomes das posições, geralmente femininos, começam a chocar com o elemento masculino que as preenche. Assim, a lateral direita é ocupada pelo lateral direito, a lateral esquerda pelo lateral esquerdo, e assim sucessivamente. Como o substantivo lateral é genericamente neutro, o adjetivo que o acompanha pode facilmente ganhar a forma masculina ou feminina. Então, há no segundo parágrafo um período iniciado por assim e outro iniciado por como. Que ideias essas expressões acrescentam ao parágrafo? Pessoal, olha, assim dá uma ideia de conclusão.
Assim, dá uma ideia de conclusão. E como dá uma ideia de causa. Assim, dá uma ideia de conclusão. E como dá uma ideia de causa. Então, há no segundo parágrafo um período iniciado por assim e outro iniciado por como. Que ideias essas expressões acrescentam ao parágrafo? Então, respectivamente, a ideia de conclusão e a ideia de causa. Respectivamente, conclusão, que é proporcionado pela palavra assim, e causa, que é proporcionada pela palavra como. Como. Na quarta questão, no terceiro parágrafo, uma nova informação do tipo curiosidade dá continuidade ao texto. Lá no terceiro parágrafo, vamos retomar a leitura do terceiro parágrafo. Aliás, esses dois substantivos compostos, lateral direito e lateral esquerdo, não aparecem no VOLP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, relação oficial das palavras de nossa língua, nem no ROAS, no Aurélio ou no Dicionário Escolar da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras. Só aparecem no AULET. Então, no terceiro parágrafo, uma nova informação do tipo curiosidade dá continuidade ao texto. Qual é essa informação? Qual é essa informação? A de que os substantivos compostos, pessoal, como a gente fez a leitura agora. A de que os substantivos compostos lateral direito e lateral esquerdo são encontrados apenas em um dos importantes dicionários da língua portuguesa, né? Como a gente fez a leitura aqui. Então, a de que os substantivos compostos lateral direito e lateral esquerdo são encontrados apenas em um dos importantes dicionários da língua portuguesa. Repetindo, a de que os substantivos compostos lateral direito e lateral esquerdo são encontrados apenas em um dos importantes dicionários da língua portuguesa. Letra B. Letra B. Que expressão introduz esse acréscimo feito ao texto? Qual é, pessoal, a expressão, qual é a palavrinha que vai introduzir, que vai iniciar esse acréscimo que foi feito no texto? Né? A palavra aliás. Quando ele diz aliás, esses dois substantivos compostos, lateral direito e lateral esquerdo, não aparecem no VOLP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Então, a palavra aliás. A palavra aliás. Na quinta questão, no texto lido, aspectos mencionados em certos parágrafos ou em certos trechos são retomados e ampliados em parágrafos ou trechos seguintes. Associe as colunas indicando o aspecto que cada trecho indicado retoma ou acrescenta no texto. Para isso, volte ao texto e releia os parágrafos em que estão situados os trechos. Em relação à meia direita, gênero, né, no sexto parágrafo. B. Já o arremesso lateral, que é arremesso, né, no quarto parágrafo. C. Essa substantivação, língua, no quarto parágrafo. E D. Outro caso curioso, vermelha, no quinto parágrafo. Então, vocês vão associar com a segunda coluna, indicando os aspectos que cada trecho indicado retoma ou acrescenta no texto. Primeira opção, apresentação de um caso diferente do mencionado anteriormente. Justificativa com base na evolução da língua para uma expressão. Exemplificação por meio da citação de outro caso ocorrido na evolução da língua.
e referência a outro caso. Referência a outro caso. Eu vou fazer essa aqui com vocês para a gente não perder muito tempo, tá bom? Então, pessoal, para isso, volte ao texto e releia os parágrafos em que estão situados os trechos. Então, voltando ao texto no futebol no feminino, em relação à meia direita, meia que é gênero, né? Tá lá no sexto parágrafo. Lá no sexto parágrafo, lá na página 120, né? Ele está dizendo a apresentação de um caso diferente do mencionado anteriormente. A apresentação de um caso diferente do mencionado anteriormente. Letra B. Já o arremesso lateral. Arremesso lá no quarto parágrafo da página 119. Arremesso lateral, quarto parágrafo da página 119. Justificativa com base na evolução da língua para uma expressão. Justificativa com base na evolução da língua para uma expressão. Letra C. Essa substantivação, língua, né, no quarto parágrafo, lá da página 119. Essa substantivação, na terceira linha do quarto parágrafo. Língua, no quarto parágrafo. Referência a outro caso. Referência a outro caso. E letra D. Outro caso curioso. Vermelha, no quinto parágrafo. Outro caso curioso. Vermelha, no quinto parágrafo. É uma exemplificação por meio da citação de outro caso ocorrido na evolução da língua. Letra D. Outro caso curioso. Vermelha. Quinto parágrafo. Exemplificação por meio da citação de outro caso ocorrido na evolução da língua. Então, a sequência, pessoal, vai ficar A, B, D e C. A, B, D e C. A, B, D e C. Ok? Lá na sexta questão, o autor do texto comenta que os substantivos compostos lateral direito e lateral esquerdo não constam da maioria dos principais dicionários brasileiros, ao contrário de meia direita e meia esquerda. E em certo momento faz referência ao papel do povo na criação de palavras ao afirmar, quando o povo criou as palavras para essas duas posições. Que relação há entre a presença ou a ausência de palavras novas nos dicionários e a renovação que ocorre constantemente na língua? Então, pessoal, só repetindo a questão. O autor do texto comenta que os substantivos compostos lateral direito e lateral esquerdo não constam da maioria dos principais dicionários brasileiros. Eles não estão no dicionário, né? Ao contrário de meia direita e meia esquerda. E em certo momento faz referência ao papel do povo na criação de palavras ao afirmar, quando o povo criou as palavras para essas duas posições. Que relação há entre a presença ou a ausência de palavras novas nos dicionários e a renovação que ocorre constantemente na língua? Respondam agora, cada um de vocês com certeza tem uma resposta pessoal. Que relação há entre a presença ou a ausência de palavras novas nos dicionários e a renovação que ocorre constantemente na língua? Vocês agora vão responder essa questão. Prestem muito bem atenção na pergunta. Que relação há entre a presença ou a ausência de palavras novas nos dicionários e a renovação que ocorre constantemente na língua?
Então, pessoal, olha. Só depois de um certo tempo, pessoal, as palavras e expressões novas são registradas pelos dicionaristas. Pois para que isso ocorra é necessário que elas tenham se tornado uso comum. Por que nem todas essas palavras estão no dicionário, né? Porque só depois de um certo tempo de uso é que essas palavras e expressões são registradas nos dicionários. Pois para que isso ocorra é necessário que elas tenham se tornado de uso comum. Tá certo? Pessoal, então a nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.